o sudário de toda a humanidade. Ao redor de nós a natureza ostentava as suas galas, e a criação apresentava as suas harmonias. Mas essas galas e essas harmonias feriam os olhos do nosso espírito como ilusões ópticas, como sonhos passageiros de felicidade, como promessas sedutoras que nunca teriam cumprimento. Como o condenado à morte, que se vê rodeado de todos os meios e elementos de vida nos melhores anos da sua juventude, como aquele que se vê junto a uma família querida, de cujo seio a ingrata morte o arrebata, e para o qual tudo é obscuro e aterrador. Assim, nós, receando perder de um momento para outro, e talvez para sempre, as riquezas e doçuras da vida do espírito, só podíamos considerar, com desalento, as belezas e as harmonias que Deus derramou pelo universo, a fim de alegrar e esperançar os homens. Os nossos corações estavam então enfermos. Uns, dentro das crenças romanas, sentiam as dúvidas apoderarem-se do seu ânimo, sempre que o entendimento, procurando descobrir a verdade, invadia os términos da filosofia racional e passava por cima da linha estabelecida, como um cordão sanitário, pelos fariseus do catolicismo exclusivista. Outros, indiferentes às matérias religiosas, em consequência dos desenganos colhidos nas excursões ao redor do catolicismo oficial, sentiam, nas horas de recolhimento e estudo, uma necessidade imperiosa de recuperar a paz da alma, que haviam perdido com as esperanças da fé. Finalmente, os materialistas, apesar de poucos, se agitam impotentes com a vertigem do desespero em um vácuo que não podia ser preenchido pelos ensinos absurdos de uma religião mal interpretada e que, apesar de pretender o monopólio da verdade, estava em luta com as descobertas da ciência e com os mais nobres sentimentos que brotam de um coração puro e generoso. Todos lutávamos, todos desejávamos rasgar o véu do futuro, todos buscávamos um oásis consolador de verdade e de esperança no deserto da dúvida e do desalento em que se esgotavam as nossas forças. Isso se dava há pouco mais de um ano. Desde então tudo mudou ao redor de nós. Hoje, o sol nos parece belo, belos os astros que brilham na escuridão da noite, belas as galas da natureza e as harmonias do céu, bela vida e bela criação. Um doce orvalho, o orvalho da fé, vivificou a nossa alma e o amor enche o nosso coração. Amamos a vida, porque é um dom da bondade infinita, e amamos a morte, porque sabemos ser o começo de outra vida mais feliz. Somos ditosos no meio das misérias da vida, porque o amor e a fé são na terra as primícias da felicidade imortal. E quem foi que realizou esse milagre? Quem acalmou a tempestade que rugia ameaçadora nas soledades da nossa alma? Quem fez renascer em nós os doces consolos da fé e despertou todos os germens de adoração ao Ser Supremo e de amor às criaturas adormecidas em ensinos insubstanciais? Foi o Espiritismo, foi o cristianismo de Jesus. Sim, leitores e irmãos, o verdadeiro cristianismo realizou esse milagre. Bebíamos águas lamacentas e estávamos enfermos, remontamos a torrente em busca do manancial, e as águas puras restabeleceram a nossa saúde e renovaram as forças vivas do nosso espírito. Vós, filhos do povo, pobres filhos do povo que nasceis envoltos na atmosfera insalubre do infortúnio, que viveis na obscuridade e na miséria, que trabalhais e não podeis como vosso trabalho matar a fome dos vossos filhos, que tiritais de frio por falta de abrigo, que gemeis de febre por falta de alimento, e que desesperais pensando no vosso futuro, se chegardes à velhice, e no futuro das vossas infelizes famílias, se uma morte prematura lhes arrebatar o vosso amparo, vinde conosco, vinde para o lado dos outros filhos do povo que vos amam como irmãos, e que lamentam as vossas necessidades e amarguras. Vinde, e as vossas lágrimas se enxugarão e os vossos trabalhos se tornarão mais suportáveis, e não temereis mais pela sorte dos vossos filhos, porque recebereis inefáveis consolos para o presente e esperança de um porvir seguro, livre das misérias e das penas que consomem as forças do vosso corpo e a atividade do vosso espírito. Sabeis que sois iguais em dignidade e em direitos aos privilegiados da terra, e sabereis igualmente que sois filhos amados do Pai Celestial, que vos espera com os braços abertos para dar a recompensa que merecerdes pela vossa resignação e pelas vossas virtudes. A felicidade entrará nas vossas pobres moradas e possuireis no coração um tesouro inesgotável que a sombria mão da morte não vos poderá roubar. Nós vos chamamos, porque a caridade nula prescreve, porque sois nossos irmãos, porque, como vós, choramos, queremos e devemos fazer-vos participantes das riquezas e da alegria que a providência pôs em nosso caminho.
Também a vós nos dirigimos, ricos e poderosos da terra, que desfrutais a consideração e as comodidades do mundo. Deus concedeu-vos os bens que negou aos outros, mas, como a sabedoria infinita nada permite de inútil, devemos acatar e venerar as obras da sua justiça. Ele vos concedeu as honras e as riquezas, não vô-las invejamos, porque são vossas e não nossas. Sois ricos, que Deus vos abençoe. Vinde, porém, para o nosso lado, acolhei-vos a benéfica sombra do verdadeiro cristianismo, e sereis ainda mais ricos, possuireis as riquezas da alma, cujo valor excede bastante o dos vossos cofres. Com elas comprareis os gozos da terra, vãos e passageiros, com as outras alcançareis harmonias sublimes e imortais. O verdadeiro cristianismo revelará o segredo do vosso presente bem-estar, vos indicará o bom uso que podeis fazer dos vossos bens, vos recordará a miséria alheia, formando um triste contraste com a abundância em que nadais, vos dirá, enfim, que não deveis consentir que os vossos irmãos sofram fome quando possuís montões de ouro, e, desse modo, administrando fielmente os bens que Deus concede, sabereis granjear a aprovação superior e tornar estável a vossa felicidade transitória. Quiséramos também chamar para o cristianismo de Jesus os ministros da Igreja Católica Romana. Com quanto amor e entusiasmo recebê-los-íamos. Eles poderiam fazer um só dia o bem que, sem o seu poderoso concurso, precisará, talvez, de um século para se realizar. E por que os não chamar? É certo que no seio das famílias, no confessionário, no púlpito, onde quer que se fale do cristianismo espírita, só se lembram de nós para nos ridicularizar, menosprezar, caluniar, ofender e amaldiçoar, pois foram educados assim. Entretanto, creem na verdade dos ensinos de Roma, e são mais dignos de compaixão que de indiferença e desprezo. Não vos desprezamos, nem odiamos, ficai sabendo de uma vez para sempre, compadecemo-nos de vós, porque, sem que o percebais, o orgulho vos cega. Ó, quão diverso seria o vosso proceder para conosco, se soubesseis despojar-vos desse orgulho que vos encandeia e entontece, não vos deixando ver com clareza a luz do sol. Estudai imparcialmente as doutrinas do cristianismo puro, estudai-as, como nós o fizemos, em nome de Deus, e, se tiverdes sentimento, se sentirdes caridade, se tiverdes um juízo são, sentireis como nós, amareis e julgareis como nós, resolvidos a fazer no altar da verdade o sacrifício das comodidades e considerações mundanas. Refleti que o Cristo pregou a caridade como principal das virtudes, cuidando pouco dos interesses temporais, e procedei do mesmo modo, do contrário, ultrajando-nos e combatendo-nos por causa de nossa doutrina, que é a doutrina da caridade cristã. Teremos o direito de suspeitar que não defendeis a religião que é o essencial, mas sim outra ordem de interesses menos santos e um tanto mais vulneráveis, que não queremos nomear para não vos fazer corar. Finalmente, quer venhais ou não, quer sacudais ou não a lepra do orgulho, o movimento universal está iniciado e há de consumar-se apesar das vossas resistências, porque vem impelido e dirigido pelos Espíritos de Deus. A paz seja com todos. Fim. Testemunhos valiosos sobre o Espiritismo. Testemunho do Abade Almegnana. Introdução. Sendo o sonambulismo, as mesas e os médiuns, para nós, fenômenos que precisavam ser muito seriamente estudados antes de se fazer juízo a seu respeito, tão depressa me queiram debaixo da vista, em vez de julgá-los ex-abrupto, como tantos fazem, tratei de submetê-los a numerosas experiências, na esperança de que me fornecessem fato, úteis à descoberta das causas de tão prodigiosos fenômenos. Tendo já obtido alguns desses fatos, melhor ocasião jamais teria para publicá-los, do que no momento atual, em que dois sábios de primeira ordem, o Marquês de Mirville e o Conde de Gasparim, se empenham numa luta científica. E julgo tanto mais oportuno este momento, quanto os fatos fornecidos pelas minhas experiências, sendo contraditórios de certos pontos capitais das doutrinas emitidas na pneumatologia de Mirville e no sobrenatural em geral de Gasparim, darei ocasião a que procurem conciliar as suas opiniões com os meus fatos, ou vice-versa. Fazendo-se nova luz sobre o tríplice fenômeno, concorrese poderosamente para a solução de um problema que não tem podido ser resolvido tão clara e positivamente, como convém à verdade, à ciência e à própria religião. Tal é a minha crença e a de muitos a quem consultei antes de empreender o trabalho a que me impus. Quanto à linguagem deste despretensioso escrito,
É chã, porque, nascido e criado além dos Pirineus, não me é familiar o bom francês, como aos que nasceram e se criaram em França, e tiveram sábios e eloquentes mestres. Simples, porém, como é, sai da pena de um homem que procura com empenho a verdade, sem que se desvie por considerações humanas, persuadido de que sua posição terá a indulgência do leitor, a quem não a recusaria eu, se estivesse no mesmo caso. Para tratar com ordem a questão em que vou entrar sem mais preliminares, dividirei o meu opúsculo em duas partes. Na primeira, exporei os fatos que opõem à pneumatologia de Mirville. Na segunda, os que se entendem com o sobrenatural em geral de Gasparim. Primeira parte. O sonambulismo, as mesas falantes e os médiuns, não passam de obras do demônio, aos olhos do Senhor de Mirville. E esta, em resumo, a sua doutrina na pneumatologia. Em uma carta que tive a honra de dirigir à Sociedade Mesmeriana, de Paris, sobre a não intervenção do demônio no magnetismo terapêutico, carta publicada nos números 54, 56 e 57 do Jornal do Magnetisme, estabelecia a existência do demônio, com as denominações que lhe dá a Escritura, bem como o poder que ele tem, por permissão divina, de agir física e moralmente sobre o homem, segundo os próprios livros sagrados. E, pois, não posso ser suspeito ao Senhor de Mirville, quanto à demonologia. Admitindo, porém, a existência do demônio e a sua ação sobre os homens, não posso partilhar a opinião do sábio, pois, se eu aceitasse a intervenção direta do demônio no sonambulismo magnético, nas mesas e nos médiuns, me colocaria em oposição ao ensino católico, sobre os possessos e sobre a maneira de livrá-los do maligno espírito, como passo a demonstrar. Há um axioma, tão velho como o mundo: tirada a causa, cessa o efeito. Sublata a causa, tolitura effectus. A verdade deste axioma, mesmo em relação às possessões diabólicas, acha-se explicitamente consagrada nas Sagradas Escrituras. Apresentaram a Jesus Cristo um mudo para que o curasse, oblatus este mutus. O Divino Mestre, conhecendo que o mutismo era causado pelo demônio, apressou-se em remover a causa, tirando o demônio do corpo do possesso, feito o que, o mudo falou no meio do povo cheio de admiração, et cum gessis et demonium locutus est mutus et admirata sunt turbai. S. Lucas, capítulo XL. Havia em Filipe, na Macedônia, uma rapariga que, sendo possessa do demônio, tinha o dom de adivinhação em tal grau, que de todos os pontos vinham consultá-la, o que rendia grande proveito ao senhor dela. São Paulo tirou-lhe o demônio do corpo, e ela perdeu o dom de adivinhar, pelo que, os senhores dela arrastaram o santo apóstolo aos tribunais, como se fosse um malfeitor. Atos, capítulo 16, 16, 17, 18. Partindo desses princípios, segue-se que, se o demônio intervém diretamente no sonambulismo, nas mesas e nos médiuns, desde que seja expulso dos sonâmbulos, das mesas e dos médiuns, como Jesus Cristo expulsou do corpo do possesso e São Paulo do corpo da rapariga de Filipe, os sonâmbulos devem a forte e perder a sua lucidez, as mesas ficar imóveis e os médiuns serem capazes de traçar uma linha. Sublata causa tolitura effectus. O que importa é conhecer os meios de expelir o demônio de onde quer que ele se meta. Esses meios são nos indicados pelo ensino católico. De fato, segundo esse ensino, os demônios são expelidos pelos sagrados nomes de Deus e de Jesus, pela prece, pelo sinal da cruz, pela água benta e por exorcismos. Conhecidos os meios de expelir os demônios, passo a expor o resultado que obtive pela sua aplicação aos sonâmbulos, às mesas e os médiuns. Tendo visto fenômenos extraordinários produzidos por sonâmbulos, e desejando reconhecer se tais fenômenos tinham alguma coisa de diabólico, aproveitei ocasiões em que encontrei sonâmbulos adormecidos por outros magnetizadores, e orei, invoquei os santos nomes de Deus e de Jesus, fiz o sinal da cruz sobre eles, e lancei-lhes a água benta na intenção de expelir o demônio, para me cientificar se o demônio intervinha no sonambulismo. Entretanto, nenhum dos sonâmbulos perdeu a menor parcela da sua lucidez, o que me fez crer que o demônio não tem parte alguma no sonambulismo magnético. Eis um fato que deve chamar a atenção de todo observador de boa fé. Uma menina de 13 anos, adormecida pela mãe, na minha casa, deu provas da maior lucidez, dizendo-nos que estava em comunicação com seres ultramundanos. Assustado, confesso,
pelo que se passava à minha vista, na dúvida que me oprimia de ser ou não o demônio agente daqueles fenômenos, tomei o meu crucifixo, e, apresentando-a lúcida, esconjurei-a pelo santo nome de Jesus. E sabeis o que fez a sonâmbula? Em vez de repelir a imagem do crucificado, tomou o crucifixo, levou-o respeitosamente aos lábios, e adorou, com a maior edificação para sua mãe e para mim. Se o Senhor, de Mirville, desejar conhecer a sonâmbula e seus pais, posso indicar-lhe a sua residência. Esses meios, por mim empregados para ver se o demônio tinha parte no sonambulismo, têm sido igualmente empregados por outras pessoas piedosas com o mesmo fim e resultado. Se o Senhor de Mirville desejar conhecer algumas dessas pessoas, posso facilitar-lhe o conhecimento. Quanto aos exorcismos, sabe-se pela biografia da famosa sonâmbula Prudência que, embora muitas vezes exorcismada, nunca perdeu um só átomo da sua grande lucidez. Aos fatos que acabo de referir, em favor da não intervenção do demônio, vêm juntar-se muitos outros de gênero diferente que, de certo modo, os confirmam. Um dos modelos da eloquência sagrada, o reverendo padre Lacordaire, falava sobre o sonambulismo em dezembro de 1846, e longe de qualificá-lo satânico, como o senhor de Mirville, disse o sábio dominicano, do alto da cadeira da verdade, na igreja de Notre-Dame de Paris, que esse fenômeno pertencia à ordem profética, e que era uma preparação divina para humilhar o orgulho do materialismo. Essa linguagem do alto da tribuna sagrada foi publicamente aprovada por Monsenhor Affre, Centro de Unidade Católica na Diocese de Paris, o qual, dirigindo-se aos fiéis, lhes disse: meus irmãos, foi Deus que falou pela boca do ilustre dominicano. Uma senhora, que é dotada de grande piedade, tendo sido abandonada em estado desesperado pela medicina oficial, foi magnetizada por um parente e, num dos seus primeiros sonos, disse estar vendo uma pessoa que, segundo os sinais, parecia ser a bisavó da Lúcida, falecida muito anos antes do seu nascimento. A sonâmbula foi curada pelos conselhos da sua bisavó, recebidos em sono magnético. Julgando este fato grave e interessante para a religião, filo publicar no N graus 19 do Magnetismo Spiritualist, fazendo apelo a todos os que, pelos seus conhecimentos, pudessem explicá-lo. Entre aqueles a quem fiz apelo, figuravam os teólogos, aos quais eu dizia: seria o demônio que, tomando um corpo fantástico, revestiu a forma da bisavó de Mr. e a curou de uma enfermidade por ela mesma criada. Ao soberano pontífice foram enviados alguns exemplares do citado jornal, por intermédio do núncio apostólico em Paris, e bem assim a Monsenhor Arcebispo de Paris a Faculdade de Teologia da Sorbona, aos reverendos padres jesuítas da Rua dos Postes, ao padre Lacordaire e ao consistório calvinista de Paris, rogando eu a todos que me esclarecessem sobre um fato tão grave. Pois bem, até agora, vai para 3 anos, e nenhuma daquelas altas personagens me disse que era o demônio o autor do fato sobre o qual chamei a atenção delas, o que prova ser ele estranho ao mesmo fato, sem o que não teriam deixado de me advertir, quer pelo interesse da religião quer por caridade para comigo. Se o senhor de Mirville desejar conhecer a sonâmbula a que me refiro, posso levá-la à sua casa. Interrogai Monsenhor Cibor sobre o sonambulismo, e sua grandeza, e dir-vos-á que as ideias emitidas pelos sonâmbulos não são mais que o reflexo das do magnetizador, sem vos falar sequer do demônio. Mas, basta de sonambulismos, e passemos às mesas. Tenho feito grande número de experiências com as mesas giratórias e falantes, com leigos e com sacerdotes, homens de sentimentos religiosos, e até com um venerável bispo. Desejando, no interesse da religião e das nossas almas, saber se o demônio é com efeito agente do movimento e da linguagem das mesas, empregamos todos os meios que o ensino católico oferece para expeli-lo, inclusive o exorcismo, e nenhum resultado obtivemos. Nem a prece, nem os sagrados nomes de Deus e de Jesus, nem o sinal da cruz, feito sobre as mesas, nem o crucifixo, nem os rosários, nem os evangelhos, nem a imitação de Jesus Cristo, postos sobre as mesas, nem a água benta, puderam impedir que elas girassem, batessem e respondessem. Pelo contrário, vimos muitas vezes, com grande admiração, elas se inclinarem diante da imagem do crucificado. Direi mais, numa experiência que fiz com o bispo, foi este quem fez o sinal da cruz sobre a mesa, sem que ela deixasse de mover-se.
Monsenhor perguntou-lhe se amava a cruz, e ela respondeu afirmativamente, causando surpresa ao ilustre varão vê-lo inclinar-se diante da sua cruz pastoral e falar-lhe da vida futura de maneira ortodoxa. Se o senhor de Mirville deseja conhecer acaso a pessoa que fez com o bispo e comigo essa experiência, terei sumo prazer em satisfazer-lhe. Se, depois de todos os fatos, fosse preciso raciocinar conforme a pneumatologia do senhor de Mirville, o único raciocínio possível seria este. O ensino católico, sobre as pessoas diabólicas, das preces, aos santos nomes de Deus e de Jesus, ao sinal da cruz, a água benta e os exorcismos, a virtude de expelir os demônios dos possessos. Ora, nem a prece, nem os sagrados nomes de Deus e de Jesus, nem o sinal da cruz, etc., tiveram o poder de expelir o demônio dos sonâmbulos e das mesas que, segundo o senhor de Mirville, são verdadeiros possessos. Logo, o ensino católico não ensina a verdade. Logo, a Escritura, os padres e a Igreja, autoridades em que se firma o ensino católico sobre possessos e modos de curá-los, estão em erro. Qual o verdadeiro católico que ousaria ter semelhante linguagem? Foi, pois, para não me colocar em tão arriscada posição, que entendi não partilhar a opinião do senhor de Mirville sobre as manifestações fluídicas dos espíritos. Dir-me-ão que, se os meios aconselhados pelo ensino católico, para a expulsão do demônio, falham algumas vezes, depende isso da pouca fé de quem os emprega. A esta objeção respondo. Os pagãos não têm grande dose de fé, e entretanto Orígenes diz que o nome de Deus, pronunciado mesmo por um pagão, espelha o demônio. Orígenes contra seu sum. Muitas pessoas há, entre as quais piedosos eclesiásticos e leigos aferrados aos sacramentos, que têm feito comigo experiências, orando comigo, invocando comigo os sagrados nomes de Deus e de Jesus, etc. Será crível que entre tais pessoas não houvesse uma que tivesse pelo menos a fé de um pagão? Não posso acreditá-lo. Que o venerável bispo que experimentou comigo e que, durante 4 anos, se sacrificou propagando a fé em longínquos países, não possuiria a fé de um pagão, para poder expelir os demônios em nome de Deus? Seria isso insultar a obra santa da propagação da fé na pessoa de um dos seus melhores apóstolos. Passemos adiante. Eis como São João nos ensina a conhecer se um espírito é de Deus ou não. Meus bem-amados, eis como conhecer se um espírito é de Deus. Todo o que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus, e todo o que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. E Epístola, capítulo 4. Instruído por São João sobre o modo de conhecer os Espíritos de Deus, servi-me do meio indicado para descobrir a natureza dos espíritos ou forças ocultas que produzem os fenômenos das mesas. Foi assim que dirigi a minha pequena mesa, posta em movimento, a seguinte pergunta: confessais que Jesus Cristo veio em carne? Sim, respondeu ela. Repetindo muitas vezes a mesma pergunta, tive sempre a mesma resposta. Tendo feito essa experiência insuladamente na minha casa, quis ver se, fazendo acompanhado, obtinha o mesmo resultado, e, nessa intenção, fui a pessoas instruídas, que se ocupavam desse gênero de estudos, e pedi a uma, que era médium, para comigo pôr as mãos sobre uma mesa. Fazendo-se sentir o movimento, fiz-lhe a mesma pergunta que tinha feito à minha mesa, e tive a mesma resposta. Depois dessas experiências, posso eu conscienciosamente crer na influência do demônio sobre as mesas falantes, sem considerar errôneo o testemunho de São João? Cabe ao senhor de Mirville responder-me. Ainda tenho mais caminho a andar. Lê-se na Ritual, capítulo dos energúmenos ou possessos, o seguinte: signa energumenorum sunt. Ignot ignoloquidic maxima seri verborum coi previder non potuerunt intelligere distantia velita loquentem, et occulta pater facere et vies supra etati suae naturam ostendere. Se os demônios falam todas as línguas, como diz o Ritual, mesmo as desconhecidas, estou autorizado a dizer, baseado em grande número de experiências que fiz, que as mesas não falam todas as línguas, mesmo as conhecidas, nem as compreendem. Uma consultante, que não conhece o grego, não obterá resposta nessa língua, e, se dermos alguma pergunta escrita em linguagem que lhe seja desconhecida, para a mesa responder, ela não a compreenderá. Se o senhor de Mirville desejar fazer comigo essas experiências, estou às suas ordens. Procurei ver se as mesas possuíam a faculdade que,
segundo o ritual, tem os demônios de ver o que é oculto e de ler no futuro, e obtive mais erros do que verdades nesse ponto. Quanto às forças físicas superiores que os demônios têm, segundo o mesmo ritual, não há mesa alguma, cujo movimento não possa ser suspenso ou atenuado, desde que o experimentador envolva as mãos em seda, o que prova a sua deficiência de forças supranatural e, conseguintemente, que não é o demônio quem lhe imprime o movimento. O que, porém, dá mais força às razões em que me baseio, para não aceitar a influência do demônio nos fenômenos das mesas falantes, é que, tendo-as apresentado a 4 prelados da Igreja de França, 3 dos quais figuram entre os que mais interesse tomaram na questão religiosa das mesas, pedindo-lhes que as examinassem e me dissessem se eu estava em erro, para me retratar e escrever em sentido contrário às mesmas. Nenhum deles me disse que eu estava em erro ou censurou o que por mim foi exposto. Para o caso de ser preciso comprovar esse fato, guardo as cartas daqueles prelados. Agora passemos aos médiuns. Tendo ouvido dizer que há pessoas, cujas mãos, impelidas independentemente da vontade, escrevem coisas extraordinárias, quis assegurar-me desse fato. Tomei um lápis, e, colocando a minha mão sobre um pedaço de papel, concentrei-me quanto pude. Decorreram apenas alguns minutos, e eis que senti arrastar-me a mão, que traçou, inconscientemente, linhas, letras e palavras. Muitas vezes repeti essa experiência com o mesmo êxito, tornando-me assim médium de ordem secundária. Desejando verificar se nesse fenômeno havia influência diabólica, para não mais dele me ocupar, perguntei à força oculta ou espírito que movia minha mão se era ele o demônio, ao que me respondeu que não. Solicitei-lhe a prova, e logo a minha mão foi arrastada e traçou uma grande cruz. Fiz, em seguida, as perguntas sobre Jesus Cristo que antes eu fizera à mesa, e as respostas escritas foram as mesmas, donde a conclusão de que os agentes da escrita dos médiuns são os mesmos do movimento das mesas, e não demônios, como tenho demonstrado. Entretanto, para mais me assegurar da não intervenção do demônio nos médiuns, tentei mais essa experiência. Falando do demônio, segundo o ritual, todas as línguas, mesmo as desconhecidas, no intuito de saber se a força oculta ou o espírito que me fazia escrever, tinha essa faculdade demoníaca, o que provaria a intervenção dos demônios nos médiuns, exigi da força oculta que me fizesse escrever o pater em muitas línguas. Disse-me ela que sim. Tendo deixado a mão passivamente neutra, com uma pena escreveu ela o pater de 2 maneiras, que a força estranha me disse serem o valaco e o russo. Pedi-lhe que escrevesse em francês, em espanhol, em italiano e em latim, e ela o executou prontamente. Pedi-lhe, ainda, que escrevesse em inglês e em alemão, e ela respondeu-me que não podia. Por que razão? Então em que línguas podeis fazer-me escrever? Nas que eu falava na terra, o valaco e russo, e nas que vós falais. Esse pater, assim escrito, tive a honra de levá-lo pessoalmente ao arcebispo de Paris, que me pediu. Alguém me aconselhou que dissesse ao espírito ou força oculta que me fizesse escrever algumas frases em valaco, para mostrá-las a quem conhecesse essa língua. Saber se ia assim se era ou não valaco que se me tivesse feito escrever. Aceitei o conselho, porém, tive a ideia de verificar o mesmo fato. Escrevi, numa folha de papel, uma frase em francês, tirei uma cópia na outra folha. O espírito fez-me escrever várias linhas, e me disse que a tradução em valaco era aquela. Pedi-lhe que vertesse a frase para o espanhol, para o italiano e para o latim, e ele o fez. Tendo-lhe pedido uma versão para o inglês, respondeu-me que não podia, porque eu não sabia aquela língua. Deixei passar alguns minutos, e, tomando a cópia da frase, disse ao espírito que fizesse com ela o mesmo que com o original. O espírito fez-me escrever a frase nas mesmas línguas que antes, e eu apressei-me em comparar as 2 traduções. Qual não foi, porém, a minha surpresa, quando, achando as traduções espanhola, italiana e latina das cópias iguais às do original, vi que a do valaco da cópia e a do original eram completamente diferentes. Convenci-me de que o espírito não conhecia o valaco, o que demonstrava não ser ele o demônio, segundo o ritual. Entretanto, isso provava que ele me tinha enganado. Repreendi-o severamente, chamando-lhe embusteiro e infame, e despedi-o da minha casa. A minha mão, acometida de violento tremor, escreveu, em grandes caracteres: Eu sou o demônio, e vós um mau padre, que busca conhecer os segredos de Deus. Pois bem,
Respondi-lhe, é precisamente por me fazeres escrever que és o demônio, que eu não te acredito. Segundo o ritual, o demônio fala todas as línguas, e tu não falas o valaco nem o inglês, etc., logo não és o demônio. Se sou um mau padre, não, é isso da tua conta, Deus é quem me julgará, e a seu santo juízo me curvarei. Se me fosse dado ver-te, como te sinto, eu te daria uma boa resposta, mas contento-me em deixar de fazer experiências contigo. Apenas disse isto, a minha mão, arrastada, escreveu, perdão. Perdão. Eu não sou o demônio. Se eu disse, foi para vos meter medo, porque vós me atormentais com perguntas. Vejo bem que sois um homem destemido. Não sois um mau padre, mas sim um grande pensador. Fazei as vossas experiências comigo, que vos direi sempre a verdade. Pois bem, eu te perdoo, mas dize-me, sem me enganar, quais são as línguas que falas? Eu não falo senão as que falais, e, se disse o contrário, foi para rir-me. Quais são, então, as línguas que falam os espíritos? Unicamente as dos consultantes. Essa sessão terminou assim. Querendo verificar o que me foi dito pelo espírito, fui a outro médium psicógrafo, e pedi-lhe uns trabalhos de escrita. Em meio das nossas experiências, escrevi em uma folha de papel estas palavras em espanhol, como te lamas. E sem dizer ao médium a significação daquelas palavras, pedi-lhe que as lesse ao espírito. Ele pediu ao espírito que as traduzisse, porém este ficou mudo. Insistiu por uma resposta, e o espírito fê-lo escrever, fatalidade. Não condizendo a resposta com a pergunta, pedi ao médium que dissesse ao espírito que aquilo não era resposta. Foi então que este o fez escrever, se não respondi, foi porque não conheço essa língua. Não compreender o médium o que havia lido ao espírito, percebi que, se este não respondia em espanhol, era porque aquele não sabia essa língua, o que confirmava o que me disse o meu espírito. Então pedi ao médium que rogasse ao seu espírito que respondesse à pergunta, como te mamas, e ele disse, Benito. Em francês, Benoit. Em latim, Benedictus. Essa experiência, confirmando o que me foi dito pelo meu espírito familiar, que os espíritos não falam senão as línguas do consultante, foi para mim uma nova prova da não intervenção do demônio nos médiuns, visto como, falando ele todas as línguas, segundo o ritual, os médiuns não escreviam senão nas línguas que conheciam. Se o Senhor de Mirville quiser fazer alguma experiência desse gênero comigo, terei nisso grande prazer. Nota bene, o que há de particular no que me foi dito pelo espírito de que sou médium, relativamente às línguas de que se servem os espíritos, quando falam aos homens, é o mesmo que foi dito, há 105 anos pelo estático Swedenborg. Vede o N. Graus 236 da sua obra, Céu e Inferno. Deixemos o Senhor de Mirville, a quem cabe o dever de esclarecer-nos sobre os fatos acima referidos e de conciliá-los com a sua pneumatologia. Passo agora a ocupar-me do sobrenatural em geral, do Senhor de Gasparim. Segunda parte. Todos os prodígios dos estáticos e dos sonâmbulos, as feitiçarias, as almas do outro mundo, as aparições, as visões, etc., são, em sua origem, devidas, segundo Gasparim, à excitação nervosa, à ação fluídica, e, algumas vezes, alucinações. Como não pretendo fazer aqui a análise e a crítica da obra do Senhor de Gasparim, por me faltar competência, a qual só a tem os que se acham na mesma altura científica daquele autor, ocupar-me-ei somente de alguns fatos que me são pessoais e que julgo estarem em oposição a certos pontos da doutrina do Senhor de Gasparim, quanto às suas mesas giratórias, ou ao sobrenatural em geral, a que já me referi na introdução deste opúsculo. Começarei pelo êxtase. Falando dos estáticos, o Senhor de Gasparim assim se exprime quanto às faculdades intelectuais, são elas capazes de receber naquele estado um prodigioso desenvolvimento. Os estáticos declaram que têm duas almas, que uma voz estranha que por eles fala, que recebem ideias desconhecidas, em termos que nunca tiveram à sua disposição. Acontece mesmo que a camponesa, habituada ao patois, fala francês, e que o iletrado se exprime em latim. Ora, há nisso alguma coisa de sobrenatural? Certamente não. O que há é um estado fisiológico, em que se abrem tesouros de reminiscências, que o paciente ignorava possuir, mas que de fato possuía. A camponesa já ouviu falar francês, e, sem que o soubesse,
Lhe ficou aquilo gravado no baixo fundo da memória inconsciente, onde nada se apaga realmente. Exaltada ou doente, ela adquire a posse daquela língua. O negociante, que apenas fez estudos primários, e que nunca soube o latim, adquire a posse dessa língua, e tonteia o seu médico, a quem só nela falará. Por essa teoria estática do Senhor de Gasparim, conclui-se que as ideias enunciadas pelos estáticos, e de que não tinham eles conhecimento no estado normal, não são mais que reminiscências. Como o Senhor de Gasparim, eu admito a reminiscência, que não é senão a volta da alma ao pensamento de uma coisa, ou de uma ideia esquecida, apesar de gravada na memória. Essa volta, entretanto, só se opera a favor de algum trabalho intelectual que nos conduz à recordação de coisas ou ideias esquecidas. Eu sou médium, e o médium, segundo as ideias correntes, é um sonâmbulo acordado. Ora, todo sonâmbulo é estático, em maior ou menor grau, logo, sou estático. Pois bem, eu, que sou estático, tomo um lápis, e, colocando-o sobre o papel e concentrando-me, digo à força oculta que dirige a minha mão e leva a escrever, inconscientemente, que me faça escrever alguma coisa sobre a criação, se lhe for possível. Apenas tenho pronunciado estas palavras, é a minha mão arrastada sem interrupção, e escreve sobre a criação coisas verdadeiras ou falsas, que me surpreendem. Terminada a sessão e desejando verificar se essas ideias que sobre a criação eram reminiscências, procurei ver se elas se haviam gravado na minha memória por alguma leitura ou por tê-las ouvido de alguém. Nesse intuito, comecei a reler os livros religiosos e filosóficos que podiam tratar da questão, porém, nada encontrei neles que se parecesse com o que escrevi. Consultei as bibliotecas públicas, e nada descobri, aí, semelhante ao que a minha mão me tinha dado a conhecer sobre a criação. Passando da leitura à audição, fiz uma revista retrospectiva de fadas às universidades que frequentei, e não descobri um professor que tivesse tido aquela linguagem e que fosse mesmo capaz de tê-la. A tal respeito, examinei as opiniões de todos os filósofos, naturalistas, teólogos e historiadores, com os quais tive relações científicas. Nenhum havia falado na criação pela maneira por que a minha mão fizera. Depois do que acabo de dizer, faço o raciocínio seguinte, examinando-se atentamente os meios pelos quais as noções sobre a criação expressas pela minha mão podiam ser gravadas na minha memória. Nada indicou a menor suspeita de que essas noções me tivessem chegado por tais meios. Se, pois, as ditas noções não puderam chegar a mim, nem pela leitura, nem pela audição, elas não podiam ter sido gravadas na minha memória, não existindo em mim, não podiam ter sido esquecidas, nada mais podia fazer lembrar. Se nada podia fazer lembrar-me noções que não existiam em mim, ou antes, na minha memória, essas noções sobre a criação, posto que expressas pela minha mão, não são reminiscências. Isso não é bastante, porém, dissemos que na reminiscência é preciso um trabalho intelectual que, pela lembrança de um objeto, ideia ou noção, nos induz à recordação de um objeto, ideia ou noções esquecidas. Para que esse trabalho se efetue, é preciso tempo, ainda que pouco. Coloquei a minha mão com um lápis sobre o papel, e disse à força oculta que escrevesse alguma coisa sobre a criação, e, logo, e sem a menor interrupção, exprimiu a minha mão, pela escrita, as noções que eu havia pedido à força oculta. Logo, em que momento pôde operar-se o trabalho intelectual? Quais as coisas, ideias ou noções, cuja recordação pôde conduzir-me à lembrança das noções sobre a criação, expressas pela minha mão? Convir-se-á que, nesse fenômeno, nem o trabalho intelectual, nem a recordação de uma ou várias coisas ou ideias, conduzindo-nos à lembrança das noções sobre a criação, existiram, o que é uma dupla prova da não reminiscência nas ideias ou noções sobre a criação escritas pela minha mão, arrastadas sem eu saber. Agora, se as noções sobre a criação, escritas pela minha mão, não são reminiscências, se não foram sugeridas pelo demônio que, segundo o Senhor de Gasparim, é inteiramente estranho a esses fenômenos, se não foi a alma de alguma pessoa morta que fez agir a minha mão, visto que o Senhor de Gasparim, como protestante, não crê nas almas do outro mundo nem nas comunicações dos vivos com os mortos, quem, então, pôde fazer escrever a minha mão, sem que eu soubesse, coisas tão novas para mim? Rogo, pois, ao Senhor de Gasparim explicar-me esse fenômeno, que parece estar em oposição com a sua teoria sobre os prodígios dos estáticos.
Quanto ao que a minha mão escreveu, se o senhor de Gasparim desejar vê-lo, poderei corresponder aos seus desejos. Mas, que dirá o senhor de Gasparim, quando, tendo pedido ao Espírito para responder-me por escrito a uma coisa que eu sabia, ele não o pôde fazer, ou me respondeu contra as minhas ideias e convicções? Ah, que reminiscência! Passo agora ao sonambulismo. Falando do sonambulismo, eis o que diz o senhor de Gasparim no seu Sobrenatural. A clarividência dos sonâmbulos parece não ter, em geral, senão o caráter de um estro. Os seus prodígios são prodígios de reminiscências ou de percepção das imagens e das ideias que estão na inteligência das pessoas com quem os sonâmbulos se põem em relação. Tal me parece ser o segredo do magnetismo animal, bem pouco modificado desde a sua origem. Tomo 2, pág. 311, do que nos diz o senhor de Gasparim, segue-se que, toda vez que um sonâmbulo nos fala, no seu sono, estar vendo a alma de uma pessoa morta, dando sinais exatos do defunto, não é a pessoa morta que ele vê, mas sim a sua imagem gravada na sua memória, se conheceu o defunto, ou na do consultante com quem está em relação. De maneira que os sonâmbulos, nessas aparições de mortos, não fazem mais que reproduzir fatos de reminiscências ou de subtração de imagens e pensamentos de outrem. Após o senhor de Gasparim, cabe-me a vez de falar. Em janeiro de 1848 foi publicada uma obra, intitulada Os Arcanos da Vida Futura Revelada. Tendo atraído a minha atenção o seu título, procurei-a e não encontrei nela senão uma narração de aparições de pessoas mortas, feitas a sonâmbulos. Em questão tão delicada, julguei necessário consultar as Escrituras, para ver se as aparições dos mortos a vivos eram admitidas pelos livros sagrados. Abri, pois, a Bíblia, e a primeira passagem que se me apresentou foi o capítulo 27 do livro dos Reis, onde está escrito que Samuel apareceu a pitonisa de Endor, e que, por meio dela, falou a Saul, aparição essa que não diferia das que o Sr. Cagnete dava no seu livro Arcanos. Vi depois, no livro 2 dos Macabeus, o sumo sacerdote Onias e o profeta Jeremias aparecendo a Judas Macabeu. Xi, 8 e 10. Vejo em S. Mateus, capítulo 17, a aparição de Moisés e de Elias a Pedro, João e Tiago, no Tabor. Li, enfim, no capítulo 27, 50 e 53, do mesmo S. Mateus, que muitos mortos apareceram quando Jesus expirou. Convencido, pela Bíblia, da possibilidade, ou antes, da realidade das aparições dos mortos aos vivos, propus a seguinte questão. Aquelas aparições que, segundo a Bíblia, se efetuaram nos tempos idos, não serão possíveis nos tempos presentes. Para resolver essa questão, ainda quis interrogar a Bíblia, e achei o Espírito Santo, no Eclesiástico, ensinando, o que foi é o que será e o que tem sido feito é o que se fará. À vista disso, concluí, as aparições dos mortos aos vivos foram reais, segundo a Bíblia, e o que se deu em um tempo, deve se dar em todo o tempo, segundo a Bíblia. Logo, nada se opõe a que as aparições, que se deram em tempos idos, se repitam hoje, se Deus o permitir. Tratava-se, porém, de saber se as aparições referidas nos arcanos eram verdadeiras, ou se não passavam de contos ou ilusões. A solução desse problema pertencia a mim. Foi para desempenhar-me dessa tarefa que me apresentei ao autor dos arcanos, e tive com ele uma discussão muito séria sobre a sua obra, do que resultou a aparição do meu irmão José, a terceira que figura no 2 graus volume dos arcanos. Com efeito, pedi a aparição daquele meu finado irmão, e, alguns minutos depois, a lúcida dele me disse estar vendo uma pessoa, que, pelos sinais dados sobre o caráter, sobre a moléstia em lugar da sua morte, só podia ser aquele meu irmão. Essa aparição produziu em mim tão profundo abalo, que não pude dormir à noite. Eu procurava explicar aquele fenômeno. Depois de muito me fatigar, julguei explicáveis tais aparições pelos mesmos meios hoje adotados pelo senhor de Gasparim. Disse comigo, os sonâmbulos veem as imagens das coisas gravadas na memória das pessoas com quem estão em relação. A imagem do meu finado irmão estava gravada na minha memória, e, pois, bastou o Sr. Cagnete pôr-me em relação com a sua vidente, para que esta visse em mim. Assim pensando, escrevi ao Sr. Cagnete, dizendo-lhe que, a respeito da minha conformidade de ontem sobre a realidade da aparição do meu irmão, os meus conhecimentos magnéticos me obrigavam hoje a pensar diversamente, e que,
portanto, reclamava novas experiências. Tendo o Sr. Cagnetti aquecido aos meus desejos, obtivemos duas aparições, uma do mesmo meu irmão, e outra de Antoinette Carré, irmã da minha criada. Aparições que se acham consignadas no 2 graus volume dos arcanos. Os sinais que deu a sonâmbula das duas pessoas aparecidas não podiam ser mais exatos, mas eu, sempre com a ideia de que a sonâmbula as tinha visto na minha memória, nada adiantei com essa sessão. Curioso, porém, de saber se outros sonâmbulos possuíam a mesma faculdade da médium de Cagnetti, pedi ao Sr. Lecoq, relojoeiro da Marinha, residente em Argenteuil, que fizesse algumas experiências com a sua irmã, sonâmbula muito lúcida. O Sr. Lecoq, para satisfazer-me, fez no dia 5 de fevereiro de 1848 a experiência pedida, e obteve 5 aparições, dentre as quais 3 pessoas completamente desconhecidas de todos nós, as quais deram os seus nomes. Só depois de minuciosas informações das pessoas que tinham conhecido os 3 aparecidos, foi que nos pudemos assegurar da sua identidade, como resulta da carta que o Sr. Lecoq me escreveu, e que eu pus à disposição do Sr. Cagnetti, carta essa, que foi publicada no 2 graus volume dos arcanos, página 244. Em vista desse fato e de outros do mesmo gênero, de que eu tinha conhecimento, a minha opinião, sobre a subtração das imagens e das ideias da memória dos consultantes, começou a modificar-se. Entretanto, para convencer-me completamente da realidade das aparições, era preciso que eu mesmo tenha provas minhas. Animado desse desejo, pedi à pessoa do meu conhecimento que me desse o nome de batismo e de família de algum morto meu desconhecido, e essa pessoa forneceu-me o de José Moral. A jovem sonâmbula de 13 anos, de que falei na primeira parte deste opúsculo, e que se achava um dia adormecida pela sua mãe, na minha casa, pedi que fizesse aparecer José Moral. Tinha apenas decorrido 2 minutos, e eis que a sonâmbula acusa a presença de um homem, cujos sinais deu com toda a minuciosidade. Não tendo conhecido José Moral, e não podendo conseguintemente saber se aqueles sinais eram os seus, limitei-me a tomá-los por escrito. Terminada a sessão, fui ter com a pessoa que me tinha dado aquele nome, e, tendo eu lido o que disse a sonâmbula sobre a aparição, ela exclamou: Senhor, como pudestes fazer uma descrição tão exata do Senhor José Moral, sem tê-lo conhecido nem visto? Esse fato deu-me a convicção de que os sonâmbulos, nas suas comunicações com os mortos, não veem a imagem desses da memória dos consultantes, mas sim os veem como a pitonisa do Andorville a Samuel. Se o senhor de Gasparim desejar conhecer a pessoa que me deu o nome de José Moral, terei prazer de apresentá-la na sua casa. Apreciemos mais outro fato, do gênero precedente, porém ainda mais interessante. O senhor de Sarriu, de Alicante, na Espanha, cavaleiro de Malta, deu ao meu irmão José, aquele de quem acima falei, 15.000 francos para serem distribuídos pelos pobres, soma de que meu irmão passou recibo. Por morte do senhor de Sarriu, o seu irmão Marquês da Golfa, seu herdeiro, achou entre os papéis do defunto aquele recibo, e, desejando saber se todo o dinheiro já tinha sido distribuído pelos pobres, dirigiu-se à minha irmã, que era a herdeira do meu irmão José, já falecido. Minha irmã, que não conhecia os negócios do irmão, por não ter vivido com ele, pôs à disposição do Marquês os assentamentos do defunto. Daqueles assentamentos só constava a distribuição da metade da soma, e, à vista disso, o Marquês reclamou da minha irmã a outra metade. A minha irmã quase nada tinha herdado, por ter aceitado a herança em benefício do inventário, e, não se julgando responsável por dinheiro que não tinha visto e cujo paradeiro ignorava, recusou satisfazer a exigência do Marquês, donde uma demanda proposta por este. Muito aflita por causa dessa demanda, que, além de tudo, lhe trazia dispêndios impossíveis, minha irmã escreveu-me de Alicante, referindo-me o ocorrido. Contrariado com isso, dirigi-me à médium de que acima falei e lhe pedi a aparição do meu irmão, com quem ela se tinha comunicado muitas vezes, segundo afirmava. Disse-me ele que estava presente. Interroguei sobre o negócio do dinheiro recebido do senhor de Sarriu, censurando pelo modo por que tinha procedido e pelos incômodos que estava causando a nossa irmã. O meu irmão, admirado da minha linguagem, declarou que a ninguém ficou devendo e que o dinheiro em questão dera ao padre Mário, antes de morrer, para que o distribuísse pelos pobres e que ia fazer vir o padre Mário para o confirmar.
Apenas o meu irmão deixou de falar. Disse-me a sonâmbula que via um homem junto dela e, pelos sinais, reconheci um monge capuchinho. Esse monge confirmou o que havia dito meu irmão. Como nunca tinha eu ouvido falar do Padre Mário, por ter eu deixado Alicante há mais de 30 anos, e, portanto, nenhum juízo podendo fazer a seu respeito, limitei-me a pedir-lhe informações sobre o seu país e sobre a sua família, ao que ele me respondeu que era de S. Vicente do Respeito, a uma légua de Alicante, etc., etc. À vista dessa revelação, escrevi a minha irmã, fazendo-lhe as seguintes perguntas. O nosso irmão José foi visitado antes de morrer por um padre chamado Mário, que tinha uma irmã em S. Vicente do Respeito. Sabes se Mário já é morto? Eis a resposta. Quanto ao padre Mário, há muitos anos deixou este país, e não se sabe se está em França, ou se na América. Ele não visitou o nosso irmão na sua moléstia, porque muitos meses antes haviam saído daqui. Tinha duas irmãs, das quais uma estava na Argélia e a outra o acompanhou. As cartas escritas por mim a minha irmã e as respostas desta, com outros detalhes, foram publicadas no 3 graus volume dos Arcanos, e os seus originais, ainda em meu poder, estão à disposição do senhor de Gasparim. Agora, seja-me lícito fazer uma pergunta a esse senhor sobre o último fato. Se a aparição do Padre Mário não é uma alucinação, mas sim uma realidade provada pelas cartas da minha irmã que confirmam a existência daquele padre. Se não é o demônio que, tomando a forma do padre, apareceu a sonâmbula, visto que o senhor de Gasparim repele a intervenção do demônio nos fenômenos do sonambulismo. Se não foi a alma do padre que apareceu a sonâmbula, visto que o senhor de Gasparim não admite a comunicação dos mortos com os vivos. Como explicar-se o fenômeno sonambúlico do Padre Mário e conciliá-lo com o seu sobrenatural em geral? São esses os fatos que tenho por ora ao sobrenatural do senhor de Gasparim. Com o tempo lhe hei de dizer mais, assim como ao senhor de Mirville sobre o sonambulismo e sobre as mesas e os médiuns. Se o senhor Marquês de Mirville e o senhor Conde de Gasparim não responderem ao meu apelo, esse silêncio muito comprometerá os interesses da verdade, da ciência e da religião. E, pois, para não prejudicar tão sagrados interesses é que eu espero que esses senhores satisfaçam aos meus desejos. Se lhes for mais cômodo responder-me verbalmente, muito me honraria procurá-los, para ouvir, com tanta atenção quanto reconhecimento, tudo o que se dignarem dizer-me a respeito dos fatos que tenho aqui exposto. Esses fatos eu os publicarei, se assim o exigirem os interesses da verdade, da ciência e da religião. Abade Almegnana. Nota do redator da Revue Spirit de Paris. Lendo na revise a primeira parte da brochura do Abade Almegnana, o Sr. Van de Rist, diretor do Messager, de Liege, exprimiu-nos a sua imensa satisfação e a dos seus amigos. Ele nos pede que façamos uma brochura popular desse trabalho, e que lhe ajuntemos um artigo que saiu no jornal L'Espiritisme, de fevereiro de 1889, intitulado Viagem ao País das Recordações, enviado pelo Papa, a que completará brilhantemente a brochura. Damos em seguida, e por extenso, o artigo do jornal L'Espiritisme, e os nossos leitores julgarão como Van de Rist, que ele corrobora as experiências do Sr. Almegnana, provando, da maneira mais positiva, que desde o princípio do Espiritismo o clero católico conheceu todo o valor das manifestações e que só recentemente é que procura sufocar a verdade, o grande culpado. Enviado pelo Papa. Para encorajar os nossos esforços de julgar por si mesmo da marcha dos nossos trabalhos, Allan Kardec vinha, de tempos em tempos, presidir uma das nossas sessões. Ele nos esclarecia com os seus conselhos, nesses dias que nos eram de festa, e em que a nossa sala, como por milagre, chegava para toda a multidão que tinha coragem de passar a noite, de pé, para ouvir o mestre. Uma vez apresentou-nos um visitante, um dos nossos, que era engenheiro. O nosso hóspede representava ter 58 anos, parecia um verdadeiro fidalgo. Apressou-se em nos dar o seu cartão, no qual lemos Conde de Brunete de Paisai. Entendemos que devíamos guardar em silêncio o título do nosso visitante, para que os médiuns não o conhecessem. A sessão seguiu o seu curso natural, obtendo-se comunicações escritas e passando-se as manifestações físicas. Convidamos o senhor de Brunete a aproximar-se da mesa, e a mesa, à sua aproximação, agitou-se nervosamente, inclinando-se imediatamente para ele,
que parecia admirado dessa deferência. Quem és? Perguntou o senhor de Brunete. Um amigo. Dize o teu nome. De Pedro de Castilã. Onde me conheceste? Em Roma. Em que ponto? No Vaticano. A essa resposta inesperada, todos os presentes começaram a rir, acreditando numa mistificação. O conde, porém, não ria, estava pálido de emoção e continuou as suas perguntas ao espírito, que ditou a seguinte frase: sede homem de boa fé e, a exemplo dos discípulos de João, e de dizer a Roma o que vistes e ouvistes esta noite, mas, principalmente dizei que sou a hora da renovação moral. O conde ficou estupefato, e, compreendendo que nos deveria uma leal explicação, confessou-nos que ele era enviado pelo Papa, em missão de estudar os fenômenos espíritas, depois do que, retirou-se profundamente comovido. Quando ficamos sós, depois de terem saído os companheiros de trabalho, a minha mulher, levada por um movimento instintivo ou por curiosidade, tomou o cartão do enviado do Papa, que estava sobre uma mesa, e, qual não foi o seu espanto, vendo aparecer entre o papel e o verniz do cartão, caracteres que diziam, em seguida ao nome do senhor de Brunete de Paisai, camarista privado de capa e espada de SS Pio IX. Esta frase não se podia perceber sem inclinar-se o cartão em certo sentido. O que dirão a isto os senhores que explicam tudo por sugestão, se nessa época sua teoria ainda não era nascida? Que lição para toda a gente! Ainda há um documento da boa-fé de certos membros do clero, a respeito dos fenômenos espíritas, obtidos quase na mesma época. Dessa vez não se mete a bandeira no bolso, apresenta-se sem rebuço o nome dos visitantes. Um deles era o padre Marouzeal, autor de uma obra desbragada contra o espiritismo, na qual os raios da sua eloquência, de envolta com os do Vaticano, deviam para sempre pulverizar os espíritos, assim como aqueles que ousassem crer na sua existência. Vieram também, um teólogo distinto, o Sr. Marene, diretor das conferências de S. Sulpice, o Sr. Delamot, membro do Instituto, o Sr. Duzon, diretor da Revue d'Outre-Tombe, e o Sr. Perade, relator da Revue Spiritualiste. Discutiu-se largamente, muito largamente, sobre as leis da reencarnação e princípios gerais da doutrina, sem que se chegasse a um acordo. Propusemos passar a demonstração dos fatos, e veio-nos uma ideia feliz, no intuito de convencermos aqueles senhores que negavam o movimento das mesas, foi servirmos-nos de uma enorme escrivaninha de carvalho maciço, cheia de objetos, que se achava em um quarto próximo da sala dos nossos trabalhos. Quando os visitantes viram o que íamos fazer, não puderam dissimular o riso de mofa que indicava sua incredulidade preconcebida. Poderiam porventura acreditar que tão pesada mesa se prestasse ao fim que tínhamos em vista. Só por milagre, disse um deles, e entretanto o milagre se operou. Atendei, o Sr. Perard fez a evocação com aquele ar magistral que lhe é habitual. Colocamos os espectadores, como de costume, nos dois lados da escrivaninha, de pé, e tendo apenas as mãos ligeiramente postas sobre ela. No fim de alguns minutos, a pesada mesa começou a mover-se da direita para a esquerda e vice-versa, segundo o desejo de um dos assistentes. Ouvia-se também, por instantes, o crepitar de ligeiros golpes dados no interior da peça. Estupefação geral. Nesse ponto, o mais ungido pela devoção, não podendo negar o movimento do móvel, disse-nos, mudando de tática: conheço o meio de impedir esses movimentos desordenados, pois que eles são produzidos pelo espírito do mal. Qual é esse meio? Perguntamos. Muito simples, basta colocar sobre a escrivaninha uma imagem de Cristo, para que o diabo se retire imediatamente da presença do Filho de Deus. Trago sempre uma comigo, disse a senhora Dozon. Quereis tentar a experiência, senhor cura? O senhor cura, muito triunfante, tomou a pequena cruz de marfim, tão a propósito aparecida, e pô-la com ênfase, talvez com convicção, sobre a escrivaninha. Em nome de Cristo, nosso Senhor e nosso Deus, disse, orando, vai de retro, Satanás. E nós ouvimos o evocador redobrar de preces e de exorcismos. Pobre cura parece-nos ainda estar vendo a sua fisionomia decomposta, diante do fato de se tornarem os movimentos da escrivaninha ainda mais acentuados que antes da sua esconjuração. Ah! Eles protestavam, a seu modo, esses caros espíritos, contra a imputação que lhes fizera o cura. Protestavam com tal energia, que as gavetas, repletas de objetos pesados,
saíam dos seus lugares e caíam com grande ruído no soalho, enquanto a pequena cruz se sustentava no lugar onde tinha sido posta, mantinha